Então, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse segundo encontro, preparar bem o papel e a caneta, que hoje eu creio a gente vai ter bastante encontros que teremos assuntos bem densos, mas esse encontro de hoje é um dos mais densos, né, de conteúdo que a gente vai ter ao longo, porque a gente vai trabalhar um ponto que em diversos momentos do tratado vão ser importantes retomar. Então, eu vou tentar deixar o mais claro possível, tá? Esse encontro de hoje. Por conta disso, vai ser um pouco mais denso, né? Um pouco mais complicadinho o tema, tá bom? Mas antes, nós vamos começar falando sobre alguns aspectos da vida devota. Na semana passada, nós introduzimos com uma reflexão sobre o que é ser devoto. Diversos aspectos, pontos. E agora, entrando na reflexão do Padre Júlio, naquele livro que eu comentei com vocês, que é um que a gente vai trabalhar muito agora no início, ele volta a falar, né? Ele fala um pouco nesse início, esse tema que nós tratamos, que é sobre a devoção, mas ele quer tratar de um aspecto um pouco diferente da vida devota, né? Que a gente vai entender como uma nova característica do que é ser um devoto, tá? Primeiro, a gente precisa então entender que uma pessoa devota é como uma pessoa que a gente falou, que é aquela pessoa que está pronta para servir. Portanto, é uma pessoa que escolhe estar pronta, né? Nós falamos muito sobre a vontade, a escolha. Ora, a partir do momento que eu tenho uma escolha, eu opto por um caminho. Então, quando nós falamos de devoção, de ser devoto, nós estamos falando de reconhecer um objetivo a ser traçado. Então, por exemplo, né, eu desejo amar a nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é a finalidade última de nossas vidas e nos unir a Deus. Então, eu desejo amá-lo. Daí, então, eu coloquei um objetivo. E a vida de devoção seria a prática de tudo aquilo que eu preciso viver para que eu possa viver sempre como um devoto, ou seja, buscar me unir a Jesus Cristo. Porém, tendo um objetivo, eu posso segui-lo por diversos caminhos diferentes. Então, vamos supor que eu estabeleço como um objetivo chegar daqui até a estação aqui do quilômetro 21, aqui mais próximo aqui da minha casa. Não, tô falando isso, tem gente que é de Sorocaba, né? Aí vai estar bem longe aqui, né? Mas é uma estação de trem aqui próxima. Eu posso escolher diversos caminhos para me locomover até lá, né? Tem diversas ruas, diversos caminhos que eu posso seguir. E a isso, no caminho espiritual, é o que nós chamamos de doutrinas de espiritualidade. Então eu posso escolher ser devoto ao nosso Senhor Jesus Cristo, porém adotar uma doutrina de vida espiritual é diferente. Cada um pode optar por uma doutrina, né, que a gente, para ser mais específico, algumas pessoas chamam de espiritualidade. Então cada um pode escolher uma espiritualidade própria para um mesmo objetivo. Então todos os cristãos com desejo de ser devoto, é um objetivo, adotam espiritualidades diferentes, né? Que também a gente pode chamar de doutrinas diferentes. Essas doutrinas da vida espiritual são várias, né? Então, só de um modo geral, vocês já vão perceber, né? Quando a gente fala de congregações religiosas, então a gente fala de carmelita, fala de franciscano, fala de clarissas, a gente vai tendo ali diversas caminhadas e vidas religiosas que trabalham uma espiritualidade diferente, ou seja, eles propõem um caminho que seja o caminho mais apto para aquela pessoa, para que ela possa alcançar aquele objetivo. Então vamos supor que o lugar que eu quero ir
né? Vamos supor que seja aqui na rua de baixo da minha casa, né? Indo aqui próximo à minha casa, uma região, né, de periferia. E tem como eu descer, quando eu geralmente vou para a rua de baixo, eu vou pelas vielas aqui, né? Eu desço na viela aqui, rondo um monte de viela, saio na rua de baixo. Então vamos supor que todos nós queremos chegar lá na rua de baixo. Porém, uma pessoa, para trilhar esse caminho, ela depende de se locomover de carro, por exemplo. Não tem como eu forçar para essa pessoa ir pela viela, falar para assim, ó, você chegar ali no escadão, você desce o escadão. Fala, não, mas eu vou estar de carro. Aí você não confia, pode descer o escadão. Não, mas eu vou estar de carro, como que eu vou descer? Não, pode descer. Pode... Não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque algumas pessoas têm condições próprias para seguir caminhos específicos, de acordo com a disposição da sua alma e também com os próprios dons que Deus lhe deu, né? Então, uma pessoa que depende de se locomover de carro, ela não tem como descer um escadão. Então, é um caminho mais próprio para quem vai descer a pé, né? Assim como existem pessoas que têm dons e virtudes próprias para cada tipo de vida, de espiritualidade, né? Então, né, por exemplo, todo mundo deve exercer em sua vida, em algum momento, uma paternidade ou uma maternidade, né? Seja ela física ou espiritual, né? Então, seja a mãe de um filho ou a mãe de almas, através, por exemplo, uma freira, né? Todos são chamados a exercer a paternidade ou a maternidade, mas cada um irá exercer de acordo com as suas virtudes, as suas capacidades que Deus lhe deu. Então, eu vou escolher uma doutrina específica, o matrimônio, ou uma vida religiosa, né? O que for mais apto. Então, se a pessoa não tem vocação à vida matrimonial, né, a viver unida com uma outra pessoa, ela então não vai exercer a maternidade através do ser mãe fisicamente de alguém, mas sim, né, mãe espiritual, provavelmente uma vida religiosa. Só que aí, quando entra no religioso, a gente tem diversos caminhos. Talvez vocês já estejam bem claros essa reflexão, que existem diversas espiritualidades na igreja para que a gente possa encontrar um caminho mais adequado com os dons que Deus mesmo nos deu e um caminho mais adequado para a gente vencer os nossos vícios, né? Então, vamos supor que a gente tem uma pessoa, né, que tem um dom da vida contemplativa, né? Aquela pessoa fica em silêncio, ela se doa a oração a Deus. E aí a pessoa quer seguir a vida religiosa e eu dou um conselho para ela, vai para o instituto, sei, que vive na rua, cuidando das pessoas, vive no barulho, vive em escolas, e não vai dar certo para essa pessoa, né? Porque você vê que as virtudes dela são próprias de um lugar monástico, né? Então, eu vou aconselhar essa pessoa a procurar uma vocação mais relacionada à vida monástica. E assim por diante. Ou seja, são diversos caminhos. E o Padre Júlio, ele gosta de destacar sempre 3 caminhos quando ele trata nos seus livros, né? Ele gosta de focar em 3 que ele diz que são dos 3 principais caminhos. Se a gente pudesse resumir todas as doutrinas espirituais, a gente talvez conseguiria colocar as 3 nessas 3 espiritualidades, né? A gente conseguiria colocar todas nessas 3 espiritualidades. Porque elas podem abarcar diversas outras doutrinas. Então são 3 principais, mas saibam que existem diversas outras, né? Essas 3 principais são, né, a infância espiritual, né, que depois foi tão trabalhada por Santa Teresinha, né, que é a mestra da doutrina da vida espiritual, né, da infância espiritual. Então, a gente tem este caminho, né, este método de doutrina, onde a gente trabalha a espiritualidade de uma forma. Uma outra, né, é um caminho de imolação, proposto por Santa Margarida Maria Alacoque, que é a santa que Jesus, com seu Sagrado Coração, apareceu para ela, né? Hoje a gente vê as senhorinhas do postulado da oração, né? Aquela santa que recebeu as orientações de como deveria guiar o povo, Santa Margarida. Daí ela propõe uma espiritualidade muito imolativa, ou seja, eu me coloco junto com Jesus na cruz para sofrer com ele, né? Então, enquanto na espiritualidade de Santa Teresinha a gente tem uma vida muito mais próxima de Jesus, como aquela criança que se aproxima do seu pai, né, buscando um refúgio para sua pequenez e ao mesmo tempo se colocando com uma maior simplicidade, né, com uma maior pureza na sua relação para com o pai, né, pai e a mãe, né, que é então aquela criança que
tudo confia nas mãos, que em tudo se entrega, né? É aquela proposta de vida espiritual onde a gente tem, na mais pura humildade, um abandono profundo, né? Na confiança de Deus, né? Nesse Deus Pai, né? Que é essa relação de filho e pai, né? Muito profunda nessa espiritualidade de Santa Teresinha. Então, por outro lado, a gente tem a imolação de Santa Margarida. E depois, né? A espiritualidade que nos propõe São Luís, né, de Montfort, né, que é o santo que escreveu o tratado, que é uma espiritualidade mais apostólica. É aquela pessoa que persegue um caminho apostólico de levar e de propagar, né? Ele propõe isso porque ele foi um santo que bebeu muito, né, que experimentou muito da vida de São Domingos, né, que foi um grande propagador do Santo Rosário, né? Então, a gente pode dizer que grande parte da vida e devoção de São Luís provém, né, da santidade de São Domingos. Então, com ele aprendeu muito esse aspecto do apostolado, né? São Domingos era, além de ser um grande propagador da devoção mariana, ele era um grande evangelizador, né? Ele era um grande, né, pregador e, portanto, ele levava ao conhecimento das pessoas a palavra de Deus, e o seu apostolado ele convertia inúmeras almas, né? Então, é uma espiritualidade mais voltada ao exercício prático, né, da vida do evangelho, né? Que ela se tem como as principais características, né, o id por todos os povos e levar, né, o evangelho. Então, a gente consegue talvez resumir todas essas três grandes espiritualidades. E aí ele começa a colocar uma reflexão, Padre Júlio. Será que dentre elas existe uma doutrina que seja mais perfeita? Né? Então ele não ousa afirmar isso. Por quê? Ele mesmo diz, né? Não existe uma doutrina perfeita enquanto doutrina espiritual, né? Porque o que faz da doutrina mais perfeita ou menos perfeita é o quanto ela consegue unir a pessoa devota a Deus. Então, a gente vai voltar na reflexão. Nós, quando abraçamos a vida devota, nós estabelecemos um objetivo. E a prática da devoção é a prática daquilo que vai nos aproximar de Jesus. Que é nosso objetivo maior de vida é se unir a Jesus Cristo. Então, por esse ser o nosso objetivo principal de vida, então nós temos que identificar que aquilo que mais nos unir a Jesus é o que mais está contribuindo com o nosso caminho. Sendo assim, é a devoção mais perfeita para a nossa realidade, né? Então, o que define uma devoção, uma doutrina, se é uma doutrina mais perfeita que outra, não é a doutrina em si, mas é o quanto ela une o devoto ao devotado, que é Deus. Ou a Virgem Santíssima, como a gente vai refletir mais a fundo depois, né? Então, quanto mais a devoção nos une a Deus, mais perfeita ela é para nossa realidade, né? Então, a gente não dá para estabelecer qual doutrina é mais perfeita, mas a gente consegue estabelecer qual é a mais perfeita na condição de vida que eu estou, né? De acordo com aquilo que eu tenho e daquilo que eu possuo como qualidades para a vida espiritual, certo? Claro, Padre Júlio vai refletir mais sobre a devoção apostólica de São Luís. Porém, todas elas têm uma perfeição particular, né? Tem realidades particulares que são próprias dessas espiritualidades e que podem nos ajudar a chegar à santidade. Por isso é sempre bom a gente conhecer doutrinas espirituais, certo? Mas quando a gente fala da apostólica, quando a gente fala da apostólica de São Luís, a gente vai encontrar dentro dessa doutrina a santa escravidão, que é uma doutrina própria da doutrina apostólica de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? E aí ele começa a refletir, não que essa devoção seja mais perfeita que as outras, como a gente disse, não tem como estabelecer isso. Porém, ela nos traz aspectos que eles faz com que considere essa devoção uma devoção um pouco mais de destaque, que é importante destacar
pois vale a pena todo cristão conhecer, porque ela tem aspectos que nos aproximam de Deus, muitas vezes de uma forma mais rápida e mais intensa do que as outras devoções, né? Então, para isso, né, ele propõe que a gente reflita que existe nessa devoção, que é a devoção da Santa Escravidão, né, na prática espiritual da Santa Escravidão, que existe um segredo nela, né, que ao ser vivido, ele torna essa devoção, essa espiritualidade, algo que fortalece muito a vida do devoto, né? E muitas vezes esse segredo da devoção, ele é deixado de lado. E aí a gente vai entender então um pouco o que é esse grande segredo da devoção, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o segredo da Santa Escravidão, ele está presente no ato consagratório, que é a oração. E toda a metodologia proposta por São Luís. A oração de consagração, que você faz no dia da consagração, a oração do Santo Terço, que a gente faz todos os dias, a oração da coroinha e todas as outras orações e práticas que propõem o tratado para aquele que é o devoto. Então, essas práticas, elas são importantes, fazem parte da devoção, mas ela não é o grande segredo que faz com que essa devoção, essa prática espiritual, tenha grande força na vida de uma pessoa que se propõe a tal vida devota, né? E isso ele chama, né, essa daí que a gente falou agora, de a consagração, tudo, ele fala que é a parte mais exterior da consagração, da escravidão. Essa é a parte mais exterior. A parte mais interior, que é o grande segredo que a torna tão especial, né? Que é a gente viver profundamente, né, sobre a dependência da Virgem Santíssima. Então ele chama de uma entrega total a Deus pelas mãos de Maria. E viver isso é o grande segredo dessa devoção. Quando eu me proponho a viver uma entrega profunda a Nosso Senhor pelas mãos de Maria, eu alcanço, né, um nível de espiritualidade que ele é notoriamente de efeito rápido na vida da pessoa. Então, rapidamente você percebe mudanças na vida espiritual daquela pessoa que escolhe abandonar-se totalmente pelas mãos de Maria. Por isso que todo devoto, ele tem que saber de cor, né? Então, aqueles que vão se consagrar pela primeira vez, talvez nunca escutou, então já gravem essa frase no profundo do coração de vocês, porque ela é o segredo da devoção, né? É esse grande segredo, né? É viver, né, para Jesus, né, fazendo tudo por Maria, com Maria, para Maria e em Maria, né? Então, se abandonar totalmente, né? Então, depender totalmente da Virgem Santíssima. Então, fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Esse é o grande objetivo daquele que se consagra, né? Aquele que procura a vida da escravidão. Essa escravidão à Virgem Santíssima. Ele vai viver essa realidade. Então, isso aqui é a prática interior da devoção. Não é a prática exterior. Tem gente que se pergunta assim, qual é a prática exterior? São Luís fala isso no tratado. Qual é a parte exterior e a parte interior da devoção, da escravidão à Nossa Senhora? Aí a pessoa, a parte exterior é a consagração, a parte interior é a oração que você faz no interior, é o terço, é a coroinha de Nossa Senhora, a vivência das virtudes. Não, aí você já corrige, não. A prática exterior são todas essas orações. A consagração em si, o estudo do tratado, a leitura da vida espiritual da Virgem Santíssima, a oração do Santo Terço, da coroinha, as outras práticas devocionais marianas, todas elas são práticas exteriores. O uso da cadeia, né, uma prática exterior. O que é uma prática interior? A prática interior está relacionada à nossa vontade, né?
é você viver no seu íntimo, fazendo tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. É uma dependência total da Virgem Santíssima. Tá? A gente vai falar isso bem mais profundamente lá nos capítulos, quando a gente for falar no tratado sobre esses temas. Né? Então, o que a gente está focando aqui é ver essa parte esses aspectos da vida devota que o Padre Júlio quer colocar, né? Então, agora ele colocou essa parte da doutrina, que existem diversas doutrinas, mas nós estamos escolhendo essa doutrina espiritual, que é a apostólica de São Luís, que é onde a gente encontra a vivência da santa escravidão. Vocês vão ver depois por que é importante entender esse apostólico, né? Depois vocês vão ver por que São Luís reflete de algumas formas no tratado, né? E ele mostra que tem coisas que a gente tem que ir levar para que possa render frutos. Porque justamente a doutrina da escravidão que a gente vai estudar no tratado é uma doutrina que faz parte da doutrina de São Luís, que é a doutrina apostólica. Então, essa característica apostólica vai estar no tratado, né, em muitos aspectos, porque faz parte da espiritualidade do santo. Né? Então, para seguir adiante, né, ele vai colocar tá sujando, essa água tá sujando a minha mesa aqui. Ele vai colocar então um aspecto para a gente compreender sobre a prática dessa devoção. Como que se dá a devoção a Nossa Senhora? Primeiro, um aspecto geral, isso vale para todos os caminhos, né? Então, qualquer espiritualidade que eu adotar, na vida devota, eu vou encontrar uma prática que está doutrinada, ou seja, que eu devo seguir já por pertencer a essa prática. Então, por eu ser cristão, né, por eu ser mariano, por natureza, né, fazer parte da minha religião, eu devo, né, à Virgem Santíssima prestar o culto que lhe é devido. Assim como eu devo prestar a Deus o culto que lhe é devido. Então a gente tem que dar o culto devido a cada uma das pessoas da Trindade. Né? Então, aos santos, né, a gente dá o culto que a igreja chama, que é o culto de Dulia, é o culto dado aos santos, né, que é próprio dos santos. O culto de Protodulia, que é o dado específico ao santo São José, né, que é mais recente a criação dessa hierarquia dos cultos, que é o de Protodulia. Depois nós temos o culto de Hiperdulia, que é o da Virgem Santíssima, que está acima de todos os santos. Né? E depois o culto dado a Deus, que é o culto de Latria, que é o culto dado somente a Deus. Né? E a gente não mistura essas hierarquias. Né? Então, é natural que haja um culto próprio, um amor próprio dado à Virgem Santíssima, porque ela faz parte dessa hierarquia a quem nós devemos prestar culto, né? Então, aos santos, né? Todos os santos e a Deus, nós devemos já prestar algum culto, né? Então, isso já faz com que nós nos voltemos à Virgem Santíssima e tenhamos uma prática devocional por natureza cristã. A própria natureza cristã nos propõe e nos impele a viver isso, ou seja, nos convida a viver essa realidade que é o culto à Virgem Santíssima. Então, participar das festas de Nossa Senhora, né, rezar o Santo Terço, meditar, né, o Santo Rosário, meditar sobre a vida de Nossa Senhora, né, ler livros relacionados à Virgem Santíssima, rezar o ofício de Nossa Senhora. São tudo práticas que a Igreja nos pede já por nós termos que voltar à Virgem Santíssima o culto de Dulia. Perdão, o culto de Hiperdulia. Né? Então aí a gente já vai percebendo. E aí o Padre Júlio mostra que segundo essa doutrina de São Luís, essa parte ela é uma parte fundamental. Entender o culto que eu devo dar à Virgem Santíssima. Então, um devoto que não reza, que não presta o culto básico à Nossa Senhora, ele dificilmente vai progredir na vida espiritual. Principalmente na escravidão, na santa escravidão. Ele dificilmente vai progredir, porque
ele não conhece ele não conhece, não, ele nem adentrou na parte inicial dessa devoção, que é justamente a gente dar o devido culto à Virgem Santíssima, dar o devido culto à Nossa Senhora. E aí ele vai então descrever, ele mostra o porquê que isso não acontece, não rende frutos, não funciona na vida de um escravo, né? Ele não progride se ele não presta o culto à Nossa Senhora, o culto que lhe é devido, né? Porque quando nós exercemos este culto à Virgem Santíssima, nós vamos como que iniciando o nosso elo de relação com a Virgem Maria, né? Nós vamos nos aproximando de sua realidade. Então não basta eu achar bonita a Virgem Santíssima, achar bela a sua história de santidade, né? Achar muito louvável o sim que ela deu a Deus, e eu não começar a cultuar devidamente a Virgem Santíssima. Vocês veem que toda hora eu falo aqui devidamente, né? Porque a gente sabe, se lembre sempre que o culto que a gente dá a Deus não é o mesmo culto que a gente dá à Virgem Santíssima. Mas eu devo procurar viver esse culto à Virgem Santíssima que faz parte da vida do cristão. Então, se eu não começo a fazer essa prática, eu não vou iniciar na minha vida espiritual com a Virgem Santíssima, certo? E para isso o Padre Júnior, então, usa uma alegoria, que é a imagem de uma planta, de uma árvore, né, frutífera, frutífera, que ela tem um processo, né, ela passa por 3 etapas para que alguém possa usufruir, né, do fruto. Então a gente tem primeiro a semente que é plantada, depois quando ela cresce, a flor, né? Geralmente as plantas frutíferas, antes de dar o fruto, ela dá as flores, ela se mostra as flores, e depois, por fim, o fruto, né? E somente no fruto está a semente para uma nova planta, né? Diferente das plantas não das plantas, né, que não são frutíferas, as plantas, né, que no próprio pólen, né, a gente encontra ali as sementes para que vão dar novas vidas a novas plantas, né? Agora na árvore frutífera a gente tem na fruta a semente lá dentro, que é onde que vai estar presente o início da próxima árvore, né? E aí esse processo desde a semente até o fruto, né, esse caminho triplo de 3 degraus, ele é percorrido pelo devoto. Então, na vida devota, nós temos 3 etapas. A primeira é o culto que é dado a Nossa Senhora. O culto devido, então, a participação das festas marianas, a resta do terço, do rosário, sobretudo, né? Da meditação da vida de Maria. Ele vai como que criar os primeiros elos com a terra, né? É da semente que brota as primeiras raízes, né? Então, é da prática do culto à Virgem Santíssima que vai brotando as nossas raízes da vida espiritual como um escravo, que vai alicerçando a gente no solo e vai também garantindo o nosso crescimento para fora, né? Depois, a flor é um primeiro grande sinal, né? Claro, primeiro não, né? A gente tem outros sinais do que a planta está crescendo, mas é o grande sinal que mostra que o fruto está próximo. Porque o galho, quando o tronco da árvore começa a crescer, né, aquele que plantou, ele ainda não começa a colocar esperança no fruto. Porque o crescimento do galho não significa que a planta já se desenvolveu a ponto de poder alimentar aquela pessoa. Porque ela pode ainda necessitar de alimento, pode ser que o solo não seja adequado, mas ele ainda não vai perceber. Ele vai perceber o quê? Talvez quando começar a sair as folhas, e ele perceber que as folhas não tomam um verde tão forte, que elas ficam, já crescem e morrem com facilidade. Então talvez aí ele comece a perceber que o solo ainda não está pronto. Então, nesse processo de desenvolvimento da árvore, nós temos a nossa atenção ainda voltada para aquela árvore, na intenção de cuidá-la o tempo inteiro para saber se ela está se desenvolvendo. Então eu estou em constante análise e percepção, né? Então todo dia ali a pessoa sai da casa para olhar a árvore, né? Para ver se não tem bicho, se não tem praga, se não tem alguma coisa.
Ele olha já procurando e cuidando. Mas o dia que ele sai para fora e ele vê a flor dela, né, os sinais dela desabrochando, é aí que ela começa a perceber, o fruto está chegando. Finalmente chegou a hora do fruto. Porque da flor para o fruto é um processo mais curto do que todo aquele que já passou, né? Aqui em casa mesmo tem um pé de caju que é uma sofrência, né? Ele dava caju todo ano, no final do ano, e ele tá chegando no fim da vida, né? Ele não dá mais caju de jeito nenhum, tá difícil. E a gente fica ali, né? A gente sai, né? Bem na janela de casa você vê, né? A gente olha, vê, não tem caju, não tem caju, não tem caju, não, fica, olha, vê ele ficando doente, vê um galho ficando mais podre, aí a gente vai tentando cuidar, vai tentando fazer alguma coisa. Mas se um dia a gente sai ali para fora e vê as florzinhas dele lá se mostrando, a gente, opa, parece que ela vai dar alguma coisa. E realmente aconteceu isso recente agora, né? Saiu algumas folhinhas, né? Que o pé de caju tem umas florzinhas. E depois começou a aparecer castanha, né? Tá cheio de castanha lá. Ou seja, logo em breve talvez tenha, né, alguns cajus. Mas veja esse processo, né? Essa percepção que nós vamos ter. Então, a gente presta o culto devido à Virgem Santíssima e cada vez mais a gente vai cuidando de todo esse aspecto do culto, procurando servir e honrar a Virgem Santíssima tal como ela merece. Então veja que toda a fase de desenvolvimento da árvore, a nossa maior preocupação e a nossa maior busca é em servir e amar a Virgem Santíssima, em me render a devida adoração, o devido culto, né? Constantemente fazer essa busca. Isso praticamente permeia toda a vida do devoto, até que de repente mostra a flor, né? Então, sinal de que vai render o fruto. O que é essa flor que se mostra? É o dom de si mesmo para Deus por meio de Maria, né? Então, a gente pode resumir que é o dom de si mesmo para Maria. Então, a flor é o dom de si para Maria. A vida do devoto é procurar fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Só que isso é uma luta. Conforme quanto mais a gente vai rezando, mais a gente vai praticando. Quando eu consigo chegar uma vida de escravo mais verdadeira e mais profunda, eu vou começando a me entregar mais à Virgem Santíssima. Porque pensem só, né? Não é à toa que se chama escravidão essa devoção, né? Porque o escravo, ele é esse dependente mesmo do outro, né? Ele não tem salário, ele não tem nada em troca, ele simplesmente serve o outro, né? A troca de nada, né? Esse é o escravo. Mas diferente do escravo que é forçado, né, que é roubado para a escravidão, nós nos prontificamos à escravidão, né? Nós livremente escolhemos ser escravo. Então, não é à toa esse termo escravidão, porque quando a gente fala em fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria, ou seja, fazer tudo, então é estar toda a nossa vida dependente da Virgem Santíssima, uma vida totalmente entregue. Para isso, portanto, eu dependo de me doar e ser todo dela. Então, quando vocês vão perceber, né, aqueles que já são consagrados, às vezes a gente se consagra, mas no dia a dia a gente vive totalmente para nós mesmos, né? Ah, eu quero fazer isso porque é a minha vontade. Ah, eu tenho um plano, não apresento a Nossa Senhora, não rezo, simplesmente vejo e faço, né? Eu se preocupo com as minhas vontades, com os meus prazeres, né? Não, o próprio exemplo, né? Vocês vão ver que isso vai ser constante, tá? Foi que nem eu falei, né? A gente não precisa ser santo para ser devoto, mas a gente tem que buscar a vida de santidade. Então, veja, pode acontecer na vida do devoto, né, ele cometer algum pecado, etc. Isso é sinal de que na vida dele alguma coisa ele está fazendo pensando nos seus egoísmos, que é o que leva ao pecado. Né? Porque se ele fizesse tudo por Maria já, não haveria mais pecado, porque Maria nunca orientaria ele a fazer nada que desagradasse a Deus. Então, quando a gente chega no nível de sermos todo de Maria, todo para ela, nós chegamos a essa flor que mostra que o fruto está chegando. Né? Então é quando nós somos todos para a Virgem Santíssima. E aí logo em seguida já vem um fruto, que é a imitação de Maria, das virtudes de Maria. Então, quando eu consigo me doar totalmente a ela, né, me entregar,
eu começo a imitá-la profundamente em suas virtudes. Isso vai se dando em grau, né? Se eu não me doei totalmente à Virgem Santíssima ainda, é bem provável que eu não seja um imitador perfeito de suas virtudes. Mas isso não significa que eu não imite as suas virtudes, alguma coisa, né? Se o devoto, né, é aquele que busca a santidade, então às vezes por mais que ele ainda não seja santo, mas que ele busca a santidade, então significa que quanto mais ele buscar, mais ele vai crescer. Então quanto mais ele crescer, mais doado ele vai ser à Virgem Santíssima. Mas mesmo que ele já seja um pouco doado para a Virgem Santíssima, isso já vai lhe render frutos. Ou seja, ele já vai começar a imitar virtudes da Virgem Santíssima, né? Quando, claro, isso aqui que eu estou falando de o dom total de si mesmo para a Virgem Santíssima, isso já é no nível dos grandes santos. Inclusive, eles são repletos de virtudes que remontam à Virgem Santíssima. Você olha para aquele santo, você vê uma vida de santidade, né? Ele transparece Deus em sua vida. Isso já é um nível de santidade muito alto, que nós podemos chegar um dia. Mas veja, em qualquer um que começa a praticar o culto à Virgem Santíssima e ele vai vivendo isso com devoção, em algum momento ele vai chegar a esse aspecto de doar-se para a Virgem Santíssima. Ainda que ele não consiga doar-se totalmente, ele vai procurar progredir nessa doação. Mas quanto mais ele progredir, mais ele vai imitar as virtudes da Virgem Santíssima. Tá? Então, essas são as características que o Padre Júlio apresenta sobre o que é ser um devoto, né? Então, segundo ele, né, é você estabelecer uma prioridade, é estabelecer um objetivo que você vai percorrer através de uma doutrina, e sendo ela essa doutrina apostólica da escravidão, então você vai se propor a um caminho aonde você fará tudo por Maria, com Maria e Maria para Maria, para que fazendo tudo, né, prestando-lhe o devido culto, você consiga doar-se totalmente, e doando-se totalmente, você imite as suas virtudes. E como aí ao fruto, veja, às vezes a gente se preocupa em fazer a plantação, cuidar de toda a plantação, né? A gente quer cuidar, quer pegar cada semente e plantar, né, na vida espiritual das pessoas, né? Mas cada um planta na sua própria vida a sua semente, né, no terreno da sua vida, semente. Né? Às vezes a gente como semeador, né, de levar a palavra de Deus, etc., depende da pessoa de querer que aquelas sementes entrem na vida dela. Mas veja, quando nós oferecemos o fruto, nós não estamos oferecendo a semente diretamente, né? Mas nós já estamos ali dando a semente, porque a semente está contida no fruto. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o fruto é imitar as virtudes de Maria, o escravo, né, diferente do semeador que sai para semear com os frutos do evangelho na mão, seja aquela pessoa que prega, o escravo ele tem uma característica que, enquanto ele sai para caminhar pelo caminho, ele concede às pessoas a semente de uma forma diferente. Ele não joga sobre as terras, mas ele atrai as pessoas para que recebam o seu fruto. É uma evangelização diferente. Claro, terá o mesmo efeito. A pessoa receberá a semente, ela poderá plantar na sua vida. Só que é de um jeito muito mais atrativo, que é lhe concedendo o fruto. Porque, veja, é muito mais atrativo alguém te convidar à prática ao conhecimento da semente, dando-lhe um fruto para experimentar. Que ela experimente e fala, nossa, esse fruto saboroso que proverá dessa semente, então vou plantar na minha terra aqui para que possa crescer. Então, quando eu pratico a devoção, o simples fato de eu agir conforme as virtudes de Maria, eu já estou propagando a devoção. Aquele que age, aquele que imita as virtudes de Maria, né, sobretudo a virtude da humildade, ele faz com que as pessoas sintam atração. Vocês já viram isso? Às vezes a gente encontra uma pessoa que ela é muito
muito próxima de Deus, né? E ela tem uma vida, uma prática que chama muita atenção. A humildade dela, né? A paciência, né? Diversas virtudes que chamam a atenção. Isso atrai, você se sente bem perto da pessoa, você gosta de conversar, né? Você gosta ali de estar junto, de aprender, né? Você se assemelha, busca como um espelho, né? Porque você vê naquela pessoa, né, as virtudes, né, que se destacam na vida daquela pessoa. E isso acontece, portanto, porque a prática das virtudes, ela é justamente esse fruto da vida cristã que atrai as pessoas. E quando elas experimentam das virtudes que nós praticamos, elas têm um contato com Deus, porque elas, ao consumir esse fruto, se deparam e se encontram com a semente do Evangelho. Então, é que nem São Francisco de Assis fazia muito, né? Vamos lá pregar o Evangelho. Se necessário, usaremos palavras. Ou seja, vamos pregar com a nossa vida. É justamente isso que está contido nessa devoção. Na devoção mariana, quando a gente começa a imitar as virtudes de Maria, a gente começa automaticamente a se tornar um grande propagador dessa devoção, simplesmente com os nossos atos, com a nossa vida. Tá? Aí então a gente vai entrar agora no assunto preparatório para a gente falar de diversos temas do tratado. Depois disso a gente só vai falar sobre os graus da escravidão, tá? Que a gente vai entender, só que antes de a gente entender os graus, a gente vai ter que entender esse ponto hoje que eu falei que é o ponto mais denso do encontro de hoje, né? Que é o que a gente vai diversas vezes voltar ali no tratado. Vocês lembram no último encontro que eu falei que um dos aspectos da devoção é que a devoção mariana ela é uma devoção cristocêntrica, ou seja, ela nos direciona para Cristo, certo? Justamente porque o nosso objetivo de vida cristã é unir-se a nosso Senhor Jesus Cristo, definitivamente. Então, esse é o nosso grande objetivo de vida, se unir a Jesus Cristo. Então, a gente passa a olhar primeiro a vida de Jesus na nossa relação espiritual, né? Porque é o foco de nossa vida, é se unir, se assemelhar a Jesus Cristo. Claro, a gente escolhe fazer isso por meio de Maria, mas esse é o nosso grande foco. Por isso, a gente tem que entender por que é importante o culto da Virgem Santíssima, que a gente estava falando agora do culto de hiperdulia, e por que ela é um culto totalmente diferente dos outros. Porque a gente tem um culto de dulia, os santos, de protodulia, mas a gente tem um de hiperdulia, e depois a gente tem um de latria, que é o culto dado a Deus. Porque Nossa Senhora não se enquadra no mesmo patamar que os santos, né? Todos os santos, né, num culto de dulia. O que tem diferente da devoção aos santos, no geral, e a devoção a Nossa Senhora? O que tem de diferente, né? E aí é um princípio que a gente vai tentar entender hoje, no encontro de hoje. Eu vou, então, começar a falar um termo com vocês, que se tiverem dúvida, né, vocês podem, né, como boa parte do pessoal assiste depois gravado, pode mandar por mensagem, pode perguntar, tá? Porque é um tema bem denso, tá? Nós vamos entender um pouco o processo da salvação. Por que Maria tem uma participação especial na salvação, a qual nós não podemos retirar? Ela é uma participação necessária no processo da nossa salvação. A gente vai entender esse aspecto. Para isso, a gente vai precisar entender um pouco a ideia de causa e efeito, né? Que é um conceito simples a primeiro momento, mas depois a gente vê que tem muitos detalhes complicados. O princípio de causa e efeito qual que é? Toda causa gera um efeito. E se eu vejo um efeito, é porque existe uma causa que o antecede. Ou seja, se eu vejo uma estrela no céu, que a gente, né, que dizem que a estrela que a gente vê no céu é sinal de um astro que já passou, de uma estrela que já passou há muito tempo e a gente está vendo só a luz dela, né? Que seja. Se eu vejo uma estrela, então é sinal de que, se eu vejo a luz no céu, isso é sinal de que há
uma estrela ali que se locomoveu e emitiu essa luz. Né? Então, toda causa tem um efeito. Então, se eu pego, né, essa tampinha e eu solto, ela cai. Né? Eu sou causa da queda dessa tampinha e o efeito que isso gera, quando eu solto, o efeito é ela cair. Então, se você está parado na rua e alguma coisa cai sobre a sua cabeça, está sentado ali, eu vou dar até o exemplo do Einstein, de estar debaixo da árvore, e cai a maçã na cabeça dele, né? Eu falei, mas nem sei se é exatamente dele essa história, né? Mas aí cai a maçã. Né? Qual é a primeira reação, né? É você olhar para cima, para ver da onde que vem. Porque se existiu o efeito dela caindo sobre a sua cabeça, é porque houve uma causa que a fez cair. Foi a gravidade que a fez soltar, né, por já estar bem madura, cair. Ou foi alguém que jogou sobre a minha cabeça. Né? Ou ela foi atirada por sei, caiu, tava passando um avião e alguém tava comendo a maçã lá e deixou cair e caiu na minha cabeça. Né? Isso bem criativo as minhas comparações. Mas, independente, se você vê o efeito, você logo procura a causa. Então, toda consequência que a gente vê, que a gente experimenta, que acontece, ela tem uma causa anterior. Então, por exemplo, a nossa salvação. A nossa salvação, existe alguém que gerou a nossa salvação. Alguém que é o protagonista, aquele que causa a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Se nós somos salvos, é porque Deus moveu diversas coisas para que acontecesse este processo em nossas vidas. Então é Deus quem causa, olha o termo aí, é Deus quem causa a nossa salvação. Ou a gente pode dizer, quem é a causa da salvação dos homens? Jesus Cristo. Né? Quando eu vou falar de causa e efeito, existem duas analogias que eu uso bastante, né? A do atirador de flecha, aquele que atira uma flecha. Na hora que a flecha bate no alvo, eu logo sei que alguém atirou. Então, o esportista, né, aquele que pratica o esporte do tiro ao alvo, ele é a causa da flecha alcançar o alvo. Né? Ele é a causa. Então, ele causa o lançamento da flecha. Né? Assim como Deus causa a minha salvação. Por que isso é importante dizer? Porque a gente tem que entender quem é o autor principal da nossa salvação. Tá? Quem é o autor principal? Assim como a gente tem no filme, não vou dar essa analogia aqui no filme, não. Ela é bem complexa. Mas assim como a gente tem um fator, todo fator tem uma causa principal. E é importante eu entender porque conhecendo a causa principal, eu entendo da onde vem aquilo ali. Né? Então, um exemplo, né? Eu tô andando numa, na minha casa, aí eu passo a porta e cai uma caixa com um balde com água na minha cabeça. Aí eu penso, por que que caiu? Porque ele estava apoiado na porta e na hora que eu abri, ele caiu definitivamente e me molhou. Causa. Só que eu sei que essa não é a causa principal. Eu sei que teve alguém que foi lá e colocou aquilo lá. Porque ele tinha a intenção de fazer uma pegadinha comigo. Então já, opa, acho que foi meu irmão que fez essa graça aí. Aí eu já vou logo lá investigar, porque eu quero procurar a causa principal daquele acontecimento. Né? Então eu percebi que existiu uma causa ali que foi a própria gravidade que derrubou a caixa quando eu tirei o apoio dela, fez o balde cair sobre mim. Então eu percebi ali uma causa ali. Mas eu sei que existe uma causa por trás, que é a causa principal de tudo aquilo. Certo? Por que é importante entender isso? Que, por exemplo, um santo faz um milagre na minha vida. Eu alcanço o milagre. Eu sei que o autor daquele milagre é aquele santo.
Não se tem dúvida disso, né? Então a gente diz, né? Quem curou aquela mulher da depressão? Santa Teresinha. Quem foi que curou, que ajudou aquela mulher a engravidar? Foi Santa Giana. Foi Santa Giana mesmo? Foi. Foi ela que causou o milagre. Porém, eu sei que os santos, eles administram, de certa forma, a graça que Deus tem. Então, no fundo, quem faz o milagre, eu sei que é Deus. Então, por quê? Porque Deus é a causa principal daquele ato milagroso, que passa pela vida do santo, que é quem intercede. Então, claro, se eu for dizer em uma última análise, quem foi que causou realmente aquele milagre? Foi Deus. Porém, eu posso dizer que o santo também é causa do meu milagre, certo? Porque ele também tem uma responsabilidade. Vou dar mais exemplo para que isso fique bem claro. Tá o lenhador, né, cortando a árvore na floresta com machado. Ele tá ali cortando o machado. Aí a pessoa pergunta: quem tá cortando a árvore? O lenhador ou o machado? Quem corta? Quem corta, obviamente, é o machado, porque é nele que está o corte. Ora, mas também não é o lenhador que direciona o machado sobre a árvore. Então eu não posso dizer que o lenhador está cortando a árvore. Posso. Mas eu também não posso dizer que o machado está cortando a árvore. Posso. Por que eu posso dizer que os dois estão cortando? Assim como eu posso dizer, o João está cortando o tomate. Mas eu também posso dizer, a faca está cortando o tomate. Por que eu posso dizer isso nessa frase? Porque ambos são causas. Tanto eu quanto a faca são causas do corte, certo? Mas há uma diferença de causalidade aqui. Ou seja, há uma diferença hierárquica. É como se fosse um processo. Então, Deus, quando é o autor primeiro de um milagre, por exemplo... Não, eu vou voltar até no exemplo do machado, né? Quando eu estou dizendo que o lenhador corta a árvore, eu estou observando o fato mais primário. Ou seja, ele é o autor principal daquele corte, certo? Então, ele é a causa principal daquele corte lá. Porém, ele não conseguiria cortar sem o machado ali. Ele poderia cortar de outras formas. Ele poderia cortar com uma serra elétrica, ele poderia cortar até com uma faca de cozinha, se ele tivesse paciência. Ele podia cortar com uma pedra, então ele lascar uma pedra lá e ir batendo, até ele cortar a árvore. Ele tem diversas formas, né? Então ele escolheu um instrumento para que ele pudesse cortar. Esse instrumento passa a se tornar também responsável pelo corte. Porém, ele é diferente daquele que é principal. Por isso que a gente tem os termos. E aí, se vocês quiserem anotar, que é de causa principal ou causa primária e causa secundária ou causa instrumental. Ou seja, o instrumento usado por aquele que está fazendo algo também é reconhecido como um causador. Então a faca corta, assim como o João corta. Porém, o João é o responsável primário. Ele é a causa primária. Porque é ele quem leva a faca até o corte. Então, na relação minha com o objeto que é cortado, ou seja, na relação da causa principal, que sou eu, com o efeito que é o tomate, certo? Eu dependo da causa instrumental, certo? Então, eu dependo da faca para cortar o tomate. Para que o efeito aconteça, eu dependo da faca. Mas a minha dependência dela não é necessária enquanto eu não a escolho como uma dependente necessária. Ou seja, eu tenho a faca, eu abro o faqueiro lá, sabe aqueles faqueiros de gente que gosta de cozinhar? Tem 15 facas diferentes. Eu tenho 15 instrumentos diferentes. Eu não preciso da faca A exatamente para cortar o tomate. Não é a faca A necessária para o corte.
eu não dependo só dela. Se ela quebrar, eu vou no mercado e compro outra. Então, nenhuma das facas que estão ali, elas são necessárias para que eu consiga cortar. Mas a partir do momento que eu pego ela, que eu a escolho, ela passa a se tornar necessária para o corte. Ou seja, eu necessito de um instrumento. Eu posso escolher diversos. Mas a partir do momento que eu escolho um e eu faço o corte, ele é uma causa ali necessária para que aquele corte aconteça. A partir do momento que eu escolhi. Tá? Então eu inseri ele dentro do meu processo, dentro da minha relação com aquele objeto. Então agora existe o causador, existe a causa e existe o efeito. E eu coloquei um intermediador entre a causa e o efeito, que é justamente a causa instrumental. É um instrumento que eu vou usar para poder cortar. Por isso eu posso dizer sim que a faca corta o tomate, também posso dizer que o João corta o tomate. Eu posso dizer o lenhador corta a árvore e posso dizer que o machado corta a árvore. Eu posso dizer que o atleta lá, o esportista, que lança a flecha ao alvo, como também eu posso dizer que o arco lança a flecha ao alvo. Então, eu tenho ali os instrumentos que são utilizados, certo? Então, não sei se tem alguma dúvida aqui, Grazi, né, que tá acompanhando a gente aqui. Por que é importante tudo isso? Tô acompanhando sim, João, mas tô seguindo o raciocínio. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos Jesus, que é a causa principal da nossa salvação. Jesus é a causa principal. Então, existe aqui a nossa salvação, e existe Jesus, que é quem causa a nossa salvação. Quem é o responsável primeiro pela nossa salvação é Jesus Cristo. Ele é a causa principal. E aí também, a gente pode dizer que tudo aquilo que Deus escolheu como um meio necessário para a nossa salvação passa a se tornar também causas da nossa salvação. Então, talvez a gente possa voltar antes de Jesus Cristo, ir mais a fundo e observar Deus como a causa da nossa salvação, porque é Ele que envia seu Filho. Então, a gente pode usar isso. Então, Deus é a causa principal da nossa salvação. O que Ele coloca necessariamente como meio? A Virgem Santíssima, que é por quem Jesus vem. Deus poderia enviar Jesus ao mundo de diversas formas, assim como eu poderia escolher qualquer uma das minhas facas para cortar. Mas ele quis escolher o caminho que para ele era o mais perfeito, que era aquele que melhor iria ao encontro da humanidade. Então ele não simplesmente fez Jesus aparecer lá com 30 anos já, e já, ó, sou eu, apareci aqui, sou Deus, quem não me seguir já era, enfim. Ele poderia fazer isso. Mas por que ele não fez, né? Ele escolhe um meio. E a partir do momento que ele escolhe aquele meio passa a ser necessário. Se aquilo não se realiza, o próximo passo não vai acontecer. Então, se Deus tem um projeto, se Deus tem um projeto para a nossa salvação, e ele limita esse projeto ao sim de uma pessoa, ele está condicionando a relação da causa principal com o efeito a esse intermediador. Ele colocou um meio que, se isso travar, o efeito não vai acontecer mais. Ou seja, se eu escolher uma faca cega para cortar, eu possivelmente não vou conseguir fazer o corte. Num tomate tudo bem, porque é mais fácil. Mas se a gente fala de uma árvore, por exemplo, e eu pegar um machado cego, vai ser muito difícil cortar. Provavelmente não consiga. Então, se aquele que foi escolhido como meio apresentar alguma resistência, o efeito não acontece. Então, por isso que a gente pode sim dizer que Maria é a causa da nossa salvação. Por isso que não está errado, tem católico que acha errado isso quando a gente vê algumas orações, que chama Maria de Nossa Salvadora. Aquela que nos libertou da escravidão. Aí a gente fala, ora, mas não foi Jesus que salvou a humanidade? Foi. Ele é a causa, né? Ele é causa também. Mas a Virgem Santíssima também é causa. Uma causa instrumental.
Portanto, ela também é participante no processo da salvação. Por isso que o culto a Nossa Senhora é diferente. Porque os santos, eles não têm uma relação com a nossa salvação de causa. Então, um santo não é causa da nossa salvação igual a Virgem Santíssima é. Por quê? Se um santo não existisse, né, se um santo não aderisse à sua vida de santidade, então, por exemplo, São Francisco de Assis, quando escolheu deixar tudo para servir aos pobres, servir com Deus, se ele tivesse escolhido ficar com a riqueza e vivesse a vida dele lá e morresse e não vivesse a vida de santidade, isso não ia interferir na minha salvação diretamente. Claro, pode influenciar, né? Talvez algumas pessoas que se converteram na época de São Francisco poderiam não ter se convertido se ele não tivesse, né, alcançado a salvação. Então, ele de alguma certa forma ali, ele faz com que um papel em a pessoa ser apresentada ao processo de salvação, mas ele diretamente não é causa. Porque se ele não aceita o projeto, Jesus morreu do mesmo jeito e nos salvou do mesmo jeito. Então, com o São Francisco de Assis, eu posso ir lá na igreja e me batizar e me tornar católico. Porque Jesus já morreu e ressuscitou. Certo? Agora, sem o sim de Maria, aí a gente tem um problema. Porque sem o sim de Maria, a gente não tem a vinda de Jesus Cristo. Certo? Então, o culto que a gente dá a Maria é diferente porque na ordem da salvação, né, no processo de salvação, a Virgem Santíssima tem um papel de necessidade. Sem ela, o sim dela é necessário para a nossa salvação. A vida dela com Jesus Cristo é necessária para a nossa salvação. Entende? Então, Maria Santíssima, ela, diferente dos outros santos, ela tem um papel de necessidade. Na ordem da salvação, ela tem um caráter mais alto do que os outros santos. Porque ela tem uma participação de necessidade. Os outros santos têm uma participação enquanto aqueles que levam esse mistério a outras pessoas. Que faz as outras pessoas conhecerem este mistério. Mas eles não têm um aspecto de necessidade igual a Virgem Santíssima. Por isso que ela é dita causa da nossa salvação. Né? Justamente por esse motivo. Porque sem o sim dela. Então ela faz parte desse processo. Então a gente diz que Jesus, ele é a causa da nossa salvação, mas a gente também diz que Maria é a causa da nossa salvação. Por quê? Por esses aspectos. Porque Maria Santíssima, ela participa necessariamente do processo da salvação. Tá? Aí tem um termo aqui, né, que talvez se um dia vocês lerem esse livro do Padre Júlio, ele fale um outro termo, mas significa a mesma coisa. Ele diz que Jesus é a causa imediata e eficiente da nossa salvação, enquanto Maria é causa, porém uma causa imediata e moral da nossa salvação. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus é uma causa primária. Né? Então, a causa imediata é aquela causa que não tem meio, né? Que ela é a que relaciona diretamente com o efeito, né? Que ela é o principal responsável pelo efeito, né? E a causa imediata é aquela causa que ela é causa, mas ela é causa como um meio. Ela é um meio para que a causa principal possa atingir aquele efeito. Né? Então, inclusive, sem a causa principal, a causa imediata nada é. Por exemplo, sem o lenhador, o machado não consegue cortar a árvore. Não sei se vocês já viram o machado sozinho andando na floresta cortando árvores. Se vocês verem, possivelmente vocês estão assistindo desenho animado. Porque o que acontece é que sem o lenhador, a árvore não pode ser cortada. Então ele tem um protagonismo, mas ao mesmo tempo ele tem uma dependência daquele que é o autor primário. Por isso que Maria Santíssima, ela é dita como causa imediata, ou causa instrumental da nossa salvação. Beleza?
E aí agora, então, eu vou deixar a coisa um pouco mais complexa. Ou talvez a gente não precise, deixa eu ver se a gente precisa se aprofundar tanto nesse aspecto, né? Porque a gente, eu acho que dá só para me explicar de uma forma mais genérica, né? Até aqui a gente detalhou bastante, mas isso aqui talvez eu precise explicar eu vou explicar de uma forma só mais genérica, tá? Porque pode gerar um pouco de confusão. Nós estamos falando aqui de causa e efeito, tá? Causa e efeito. Mas quando a gente olha só para a causa, nós temos, tá? Deixa eu explicar por que agora eu vou falar isso. A gente já encerrou uma reflexão, tá? De entender que a devoção à Nossa Senhora ela é cristocêntrica. Deixa eu concluir, né? Ela é cristocêntrica por quê? Porque ela nos conduz a Jesus por meio de Maria. Assim como Jesus se dá a cada um de nós, nós devemos nos dar a Jesus Cristo. Como Jesus foi nos dado por meio de Maria, então o meio de nós nos darmos a Ele é por meio de Maria. Por isso que o objetivo último da devoção é nos levar até Jesus Cristo, mas isso por meio de Maria. Por isso que ela é uma devoção cristocêntrica. E por isso que ela é uma devoção necessária para a nossa salvação. Porque não tem como chegar a Jesus sem Maria, uma vez que ele nos foi dado por meio de Maria. Então, se ele foi nos dado uma única vez, toda vez que nós o recebemos, é uma única vez ao mesmo tempo, né? Então, por mais que sejam várias, mas é um único mistério. Assim como a comunhão que a gente recebe, né? A gente recebe diversas vezes, né? Nós renovamos a nossa participação com Cristo, mas aquele mistério, ao mesmo tempo que ele é vários, ele é um só. A Santa Missa, ela celebra-se todos os dias, mas ao mesmo tempo é um único mistério, que se dá uma única vez na cruz de Cristo, né? Então, esta realidade que nós estamos falando da devoção, ela é direcionada a Jesus Cristo. Ela tem como objetivo a nossa vida com Jesus Cristo. Então, nós vamos a Jesus por Maria, né? Então, por meio de Maria, nós alcançamos Jesus Cristo. Agora, esse é o terceiro e último tema do nosso encontro de hoje. Então, a gente viu mais alguns aspectos da devoção, viu este aspecto de ela ser uma devoção cristocêntrica, porque a Virgem Santíssima ela é causa da nossa devoção também, mas o objetivo último é Jesus Cristo, certo? E aí a gente já deixou algumas coisas adiantadas sobre essa questão de causa, porque a gente vai ver em outros momentos, tá? Porque que a gente pode dizer que Maria ela é responsável pela nossa salvação. E agora, por fim, a gente vai entender mais esse aspecto da necessidade da devoção à Virgem Santíssima. Por que ela é necessária para a nossa vida sobrenatural, para a nossa vida espiritual, tá? E aqui a gente vai entender, então, a nossa participação na nossa vida espiritual e qual é a parte de Deus e qual é a parte de Nossa Senhora, tá? E aí a gente vai encerrar a reflexão de hoje. Então agora a gente falou causa e efeito, agora a gente vai falar só de causa, tá? Então, se vocês escreveram lá que é causa e efeito e tal, agora é como se a gente pegasse só a causa e analisasse ela, como se a gente abrisse agora a causa, né, o responsável por aquele efeito, e a gente olhasse cada detalhe dele. A gente vai agora adentrar a causa, esmiuçá-la e observar cada um dos detalhes que tem ali presente, certo? E agora a gente vai então falar de a causa em 4 níveis, em 4 partes, perdão, níveis não, porque níveis a gente entende como um superior ao outro, mas 4 partes da causa, tá? E aí também, aqueles que puderem, que anotarem, talvez precise voltar nisso muitas outras vezes. A causa, ela tem 4 partes. Nós chamamos de, primeiro anotem, depois vai ficando mais claro, né? A gente tem causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Vou repetir mais devagar, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente
e a causa final. Certo? A gente viu que ser causa de algo é você ser aquele que move ao efeito. Então a gente falou até de níveis de causalidade, né? Onde a gente tem um autor primário e um secundário. Isso, às vezes, a gente pode ter vários secundários, né? Como, por exemplo, aquela dinâmica bem da hora que, às vezes, as crianças fazem assim, de fazer um percurso com dominó, livro, caminho, percurso. Aí você solta a bolinha no começo, aí ela bate no dominó, o dominó vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando, aí bate no outro, aí vai derrubar o livro, aí cai a bolinha, vai pelo caminho, desce a escada, aí vai, não sei o que, cai num copo de água, derruba a água, e vai, aí chega lá no final, ela cai em cima de um botão e aperta um botão, e começa a tocar uma música. Cada uma dessas partes desse percurso são chamadas de causas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma relação de causa e efeito, onde nós temos diversas causas secundárias. Nós temos a causa primária, que foi a pessoa que soltou a primeira bolinha lá, e nós temos o efeito, que é o botão sendo apertado. Só que a gente tem diversas causas secundárias. E se cada uma delas não executar a seu papel, o efeito não acontece. Por mais que a pessoa seja muito superior que um dominó, sem o dominó cair, o percurso não vai se concluir. Então, por mais que ela iniciou, se um dominó faltar lá, eu tirar um dominó, na hora que ele cair, não vai ter um dominó para bater no próximo, e aí vai parar ali a execução e não vai acontecer de o botão ser apertado. Então, a gente tem uma relação, a gente tem diversas causas secundárias. Só que aqui a gente está falando do nível das causas, num geral. Agora a gente vai pegar qualquer uma dessas causas e a gente vai olhar dentro dela. E a gente vai ver que toda causa, ela tem uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente, uma causa final. Toda causa tem, toda causa, ela tem esses 4 aspectos. E o que são esses 4 aspectos? É tudo aquilo que forma a ação necessária para que ocorra o efeito. Então eu vou pegar o exemplo do arco e flecha, que ele é o melhor que tem para a gente falar de causa material e causa formal. Tá? Vamos começar com a causa material. O que seria a causa material? A causa material, como o nome já diz, é a matéria base que eu preciso para aquilo acontecer. Certo? A causa formal é como se fosse aquilo que dá a vida, que dá a forma para aquilo ser executado. Tá? Eu vou falar de um modo bem geral, depois vou explicar com mais detalhe. A causa eficiente é o responsável por unir essas outras duas causas. Então, se eu tenho a causa formal e a causa material, a causa eficiente é aquele que une uma na outra. Certo? Elas estão separadas, elas precisam ser unidas. Quando eu uno esses dois, quem faz isso é a causa eficiente. Só que a causa eficiente, ela sempre une. A causa eficiente, ela só se move a unir uma matéria numa forma quando ela tem uma finalidade, que é a causa final, que é o objetivo. Vou colocar isso no exemplo do arco e flecha. Eu tenho a causa material eu vou falar como a causa que eu estou olhando, a causa principal que eu estou olhando é o esporte em si, todo o lançamento da flecha, né? É toda a prática esportiva. A causa material são todos os instrumentos que eu utilizo para poder executar o lançamento. Então eu tenho o arco e a flecha. São as causas materiais. Só que a causa material, ela por si só não faz nada. Então, o simples fato de existir um arco e uma flecha não faz com que uma flecha seja lançada ao alvo. Então a matéria é só a base que eu tenho para aquilo, só que ela por si só não tem vida
para se realizar. A causa formal é aquilo que completa a matéria, dando-lhe a capacidades para poder fazer aquilo que lhe é próprio. Então, por exemplo, a habilidade que está presente no atleta, no esportista, a habilidade que ele tem de lançar é a causa formal dessa relação. Então, ou seja, se eu unir a habilidade dele com o arco e flecha e a flecha, eu então vou ter agora um conjunto adequado. Então eu tenho os instrumentos que podem ser lançados, então eu tenho tanto o arco, que tem a corda que permite lançar a flecha, como eu tenho a flecha ali, que é o instrumento que tem o encaixe certinho no arco, que tem a ponta afiada para furar o alvo. Então, eu tenho a materiais adequados, que agora eles foram unidos a algo que vão dar vida para eles, que é o quê? A minha habilidade. A minha habilidade de lançar o arco e a flecha, né? De lançar a flecha com o arco. Então, essa é a minha habilidade. Então, eu vou unir a minha habilidade com os instrumentos. A minha habilidade sem os instrumentos não funciona de nada. Os instrumentos sem a minha habilidade também não funciona de nada. Inclusive, se uma pessoa que não sabe lançar pegar o arco e a flecha, isso não vai ser necessário para que a flecha seja lançada, né? Porque ele não tem a habilidade. Então, eu preciso desse fator da habilidade. Agora, quem uniu uma no outro? O próprio atleta. O próprio atleta foi quem uniu a sua capacidade com os materiais, ou seja, foi ele que pegou no chão lá o arco e flecha e se posicionou para o lançamento. Então, ele que fez a união desses dois fatores, dessas duas causas. E aí, por fim, existe um objetivo. E esse objetivo é a causa final, que é o lançamento, que é o acertar o alvo. Então, ele só pegou o arco e a flecha porque ele tinha o objetivo de lançar a flecha. Então, somente quando eu tenho uma causa final, eu uno a matéria e a forma em vista daquele objetivo, se eu for a causa eficiente. Então, a causa eficiente sempre vai unir a matéria e a forma em vista de um objetivo, certo? Então, este outro aspecto, essa outra forma de a gente ver a questão da causa, vai ajudar a gente a entender a participação da Virgem Santíssima na nossa vida espiritual. Porque, veja só, né, o Padre Júlio, ele diz assim uma frase no livro, né? Nós vamos a Jesus por meio de Maria. Isso é fato. Se a gente viu já agora na parte da causalidade e na parte da devoção ser cristocêntrica. Ou seja, a gente vai até Jesus por meio de Maria. Só que qual a participação específica de Jesus na nossa vida espiritual? A participação de Maria e qual a nossa participação? Jesus, ele é o princípio da nossa vida espiritual. Então, ele é o início de toda a nossa vida espiritual, certo? Então, é ele quem vai iniciar este processo em nossas vidas, ou seja, é ele que nos convida a isso. Portanto, ele é a causa eficiente. Ou seja, Jesus é causa da nossa vida espiritual? Ele é, mas ele é causa eficiente apenas, nesse primeiro momento. Uma causa eficiente, ou seja, é ele quem vai unir, mas vai unir o quê? Ele nele mesmo? Então ele não é as outras causas. Então Jesus não é a causa material, a causa formal. Ele é, por enquanto, que a gente está analisando a causa eficiente, ou seja, é ele que une as nossas capacidades da nossa vida espiritual, né, com as nossas predisposições, né, tudo mais, com a ação divina, que é quem dá vida às nossas capacidades, certo? Então, é Deus quem une tudo isso em vista do quê? Qual é o objetivo da nossa espiritualidade? O objetivo da nossa espiritualidade é se unir a Deus, é se unir a Jesus Cristo. Então, ele é também a causa final da nossa vida. Num geral, né? Mas a causa final da nossa vida espiritual é se unir a Jesus Cristo, é alcançar essa união com ele.
Então, em vista da nossa união com Deus, Jesus Cristo, ele une nossas vidas, ele une na nossa vida as nossas capacidades, aquilo que nós nos dispomos a viver, aquilo que nós apresentamos para Deus, aí ele une com a graça, certo? E ao unir com a graça, ele faz com que permite que nós nos dirijamos até o nosso objetivo de nos unir até Deus. Então, a gente poderia dizer, de uma forma bem geral, que a causa material são as minhas capacidades e aquilo que e a minha disposição em viver a santidade. Todo o resto vem de Deus. A causa eficiente é Jesus Cristo, que une uma na outra. A causa final é a minha união com Deus. E a causa formal é a própria ação do Espírito Santo, que é quem dá vida à minha matéria. Ou seja, não adianta eu ter a disposição, eu desejar a vida espiritual, sobrenatural, eu praticar as virtudes, se eu não tenho o Espírito Santo, que quem é que dá vida a tudo isso, né? Então, eu poderia dizer que, em última, olhando para esses 4 pontos, Deus é causa eficiente, causa formal e causa final. Eu sou apenas a causa material, né? De um modo geral, tá? Mas aí a gente vai entender o protagonismo da Virgem Santíssima. A Virgem Maria, ela é causa em nossas vidas, só que de modo específico, ela é a causa que nós estávamos dizendo aqui, que é a causa formal, que é essa ação do Espírito Santo. Por que que Maria assume esse papel? Porque, especificamente, o que dá vida às nossas capacidades para que a gente viva a santidade é a graça sobrenatural. É a graça de Deus. Isso aqui hoje, o conteúdo está bem extenso hoje, mas se vocês pegarem todos esses 3 pontos que a gente trabalhou hoje, isso aqui é praticamente um tratado de vida espiritual. Isso aqui daria para ler, para fazer um curso de 1 ano, pegar um livro de um livro aqui de um Roio Marinho da vida, né, e debruçar ele por 1 ano inteiro, né? Porque isso aqui é muito profundo, mas se vocês entenderem a ideia, isso já é um acrescento muito forte para a gente estudar o tratado. A pessoa que entende isso, olha o tratado de outro jeito. Porque entende com mais detalhe o que Maria está fazendo na sua vida. Por que Maria é causa formal? Vamos entender isso, né? E aqui a gente vai finalizar. Eu vou me aprofundar mais isso lá na frente, quando a gente for falar de Maria como medianeira das graças. A gente vai voltar nesse tema. Mas eu vou explicar já de um modo geral aqui agora. Já vai dar uma clareada. Por que a gente tem o título de Maria medianeira das graças? Por quê? Porque veja só. Deus, ele vai dizer, né, que vai colocar como Maria, né, depois a gente vai ver isso pelos ensinamentos dos santos, como medianeira de todas as graças, ou seja, ela é administradora das graças que vêm de Deus. Mas como que se dá isso especificamente? A graça quem nos dá não é Deus. Por que a graça é Maria que vem, que nos dá a graça, né, como intermédio? A gente não vai entrar com muito detalhe nisso, mas de um modo geral, Deus nos foi dado por meio de Maria. Portanto, tudo que nos vem de Deus nos vem por meio de Maria. De momento, isso nos basta. Então, se a graça de Deus nos vem por meio de Maria, e é a graça que é a causa formal da nossa vida espiritual, ou seja, é a graça que dá vida às nossas capacidades de viver a santidade. Então, Maria é quem nos concede essa graça. Então, Maria é a medianeira da graça. Só que eu não tenho como ser administradora de uma graça. Veja, aqui a grande sutileza está aqui. Para mim administrar a graça de Deus, eu tenho que portá-la. Isso serve para qualquer administrador. Para mim administrar algo, eu tenho que portar. Então, se eu vou administrar o dinheiro do meu chefe, né, eu tenho que portar o dinheiro para administrar. Então, se é a responsabilidade minha e dar o salário para o funcionário, eu tenho que ter o dinheiro em minhas mãos para dar o salário. Certo?
Só que tudo aquilo que a gente possui, ele é possuído de acordo com o que lhe é próprio, né, da sua realidade. Então, por exemplo, dinheiro, como que eu possuo dinheiro? Tendo em minhas mãos. É assim que eu possuo dinheiro. Como que eu possuo a dor? Eu não tenho como possuir a dor na minha mão, né? Então, como que eu digo que eu possuo dor? Eu preciso entender o conceito de dor, entender a realidade que lhe é própria para me dizer aonde eu carrego a dor em mim, entendeu? A dor é um sentimento, aonde que o sentimento é carregado? E aí a gente poderia entrar numa reflexão filosófica aqui profunda, mas eu dei esse exemplo para vocês entenderem. O amor, aonde que a gente carrega o amor? Na palma da mão? Como que eu administro o amor? Eu faço uma pessoa fazer vários atos de amor, aí eu gravo ela fazendo atos de amor, aí eu salvo no Google Drive e depois envio para uma pessoa. Assim que eu administro o amor. Aí eu tenho 100 vídeos de amor. Aí eu envio para as pessoas conforme, tô triste, Deus te ama. Aí eu mando um vídeo da pessoa doando, fazendo caridade. Isso não é administrar o amor, né? Como que eu administro o amor? Eu carrego o amor em mim. Uma vez que em minha alma eu possuo a prática do amor, que é uma virtude teologal, né? A caridade é uma virtude teologal. Então eu sou apto a distribuí-lo. Então eu faço o quê? Eu pratico a virtude, é o que a gente estava falando antes lá do fruto. Quando eu vivo as virtudes de Maria, eu imito. Então eu levo isso até as pessoas. Então a gente precisa entender o que cada coisa é para mim entender como que eu porto ela. E o que é a graça? A graça, eu não vou acrescentar mais termos filosóficos e teológicos para vocês, mas vocês têm que entender que a graça é uma coisa que está na nossa alma. Eu vou só falar o termo, tá? Mas a filosofia ensina que a graça ela é um acidente da alma, ou seja, ela está na nossa alma, né? E ela existe na alma, ela não existe separada da alma. A graça, ela é em uma alma, ela é um acidente da alma. Então não tem como eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a parede, né? Essa parede está aqui atrás de mim, aqui, né? Pintada o mapa mundi. Essa tinta aqui, essa tinta cinza com esse preto aqui, ela não... Essa tinta, ela é um acidente na parede. Por quê? A parede existe sem a tinta, mas a tinta não existe sem a parede. Não tem como eu tirar a cor, né? Ah, João, tem sim, tem como você pegar a tinta, por exemplo, a tinta não, mas a cor mesmo. A cor, ela é em alguma coisa. A cor, ela é na tinta, a cor, ela é na parede, a cor ela é no lápis, mas a cor mesmo, ela não existe sozinha. Não existe o azul passeando. Ah, o azul estava passeando ontem de manhã aqui na rua de casa. Não tem como o azul passear, porque o azul não existe sem alguma coisa. Assim como a graça não existe sem uma alma. A graça ela está na alma. Então não tem como Nossa Senhora ser administradora da graça de Deus, num sentido assim, Deus pega a sua graça, ele coloca num potinho, aí fala, Nossa Senhora, eu tô te dando uma cota hoje de 1000 graças, pra você distribuir. Aí ela fica administrando, graça para você, 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 né? Aí ela é administradora da graça. Não, porque não tem como a graça existir separada de uma alma. Não tem como guardar num potinho. Aonde que a graça existe? Na alma. Então, se todas as graças de Deus, todas, vêm através da humanidade por meio de Maria, então Deus coloca em Maria toda a sua graça, toda. Por isso que a gente chama de Maria cheia de graça. Porque nela está contido toda a graça de Deus. E como ela administra, então? Ela, da sua alma, ela concede a nossa alma. Então, para que Maria seja uma portadora da graça de Deus, a graça de Deus tem que estar na sua alma. Então, voltando à causa formal, se a nossa vida espiritual tem como causa formal, ou seja, aquilo que é responsável em unir as nossas capacidades em vista da nossa santidade, essa causa formal é a graça. E essa graça está onde? Contida em Maria. Está na alma de Maria. Por isso que eu, né, me aproximo da Virgem Santíssima e esse caminho é necessário, porque eu preciso
receber dela as graças que vêm de Deus. Então, veja, não tem como eu receber as graças de Deus sem a Virgem Santíssima, porque ela é medianeira de todas as graças, ou seja, por ela vem, ela é meio para todas as graças. Então, como que se dá toda essa nossa vida de devoto, essa vida espiritual, como ela se desenvolve? Por meio de Maria. Por quê? O que Maria faz na nossa vida espiritual? Ela nos concede a graça, porque essa graça está contida na alma dela. Então não tem como eu receber essa graça de Deus sem a Virgem Santíssima, porque essa graça de Deus está na alma dela. E aí eu recebo por meio dela. Por isso que quem reza o terço conforme o método de São Luís, não, na verdade nem um terço, né? A coroinha de Nossa Senhora, quem reza todo dia a coroa de Nossa Senhora, no final tem uma oração, né? E aí essa oração chega um momento que fala assim, né? Meu amor, minha rainha, meu coração, minha vida, doçura, esperança minha, meu coração e minha alma. Sou todo vosso, e tudo que possuo é vosso, ó Virgem sobre todas bendita. Esteja, pois, em mim a vossa alma, para que eu engrandeça o Senhor. Esteja em mim vosso espírito, para rejubilar em Deus. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja achado fiel diante de Deus. Então, ou seja, por que o santo coloca nessa oração esse ponto de esteja em mim a vossa alma? Né? Porque a alma de Maria estando em minha vida, consequentemente estão as graças de Deus. Então, se eu uno a minha vida à vida de Maria, quando eu uno essa vida, a minha alma se une à alma dela, então o que eu recebo com isso são as graças abundantes que vêm de Deus. Por isso, aí eu vou voltar lá no começo da reflexão. Por que o Padre Júlio colocou todo esse caminho? Vamos lá, João. Por quê? Porque a vida devota começa com dar o culto devido a Nossa Senhora. Então é a primeira prática para mim começar a me unir a Nossa Senhora. Depois, vem o dom de si mesmo. Eu me dou para a Virgem Santíssima. Então, quando acontece este dom, é o mais íntimo da união da minha alma com a alma dela. E aí, portanto, neste momento, eu começo a receber graças abundantes de Deus. E aí, quando eu imito as suas virtudes, eu pratico a devoção à Virgem Santíssima, consequentemente, eu tenho a Virgem Santíssima ali formalizando a minha vida espiritual. Ou seja, ela vem trazendo a graça que eu necessito para que as minhas capacidades alcancem o objetivo que é se unir a Jesus Cristo. Então, agora a gente tem a conclusão de todo esse processo da vida devota, né, da devoção, por meio da escravidão à Virgem Santíssima. A gente vai entender que ser um devoto é você estar sempre pronto para amar, pronto para servir, né, com uma escolha, com uma vontade. E isso vai se dando como? Como se dá esse nosso serviço? Primeiro, com o culto devido à Virgem Santíssima, que é a semente. Praticando bem o culto, que é o culto de hiperdulia, porque na ordem da salvação ela tem uma participação especial, ela é causa da nossa salvação, por isso que eu tenho que dar o culto devido a isso. Aí então eu vou doando a minha vida mais intimamente. Então, ou seja, quanto mais eu me dou, mais eu sou dela. Quanto mais eu for dela, mais eu estarei unido àquilo que é dela, ou seja, a sua alma. Quanto mais isso acontecer, mais eu estou recebendo, eu estou mais próximo das graças de Deus. Portanto, a minha imitação das virtudes de Maria tem um fruto muito maior, né? Que é o fruto, né? Alcança muito mais vidas, justamente porque eu estou bebendo dessa devoção, que é a minha relação com a Virgem Santíssima. Portanto, estou bebendo da graça de Deus, né? da ação do Espírito Santo, né? E aí, por fim, então, se Jesus é o princípio e a causa eficiente da nossa vida espiritual, Maria Santíssima é a causa formal. Né? Não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo, mas por meio de Maria. Então, o protagonismo dela está aí. Então, o efeito da salvação na nossa vida tem como grande destaque a Virgem Santíssima, que é aquela que se coloca como meio para que chegue até a nossa vida, que é a causa material, a graça de Deus que nos permite alcançar a salvação. Então, dito tudo isso, a gente está preparado para ver os graus da escravidão,
antes da gente entrar no tratado mesmo. Né? E aí a gente vai poder ir mais a fundo em toda essa reflexão. Perfeito? Então, se alguém tiver uma Graça, não sei se tem alguma dúvida, se tiver pode falar aqui, mas se alguém tiver depois assistindo gravado, pode mandar para mim por mensagem, tá bom? Durante os encontros. Durante a semana, perdão. Ok. Eu acho que é isso. Deu para entender, Graça? Ficou... Aproveitar que você está aqui ao vivo com a gente. Deu perfeitamente. Fez total sentido no final. No meio eu falei, tô perdida. Mas no final, a causa e efeito ficou assim, parece que clareou completamente a mente e fez total sentido. Perfeito. Realmente, ele parece assim, não sei se é isso que você quis passar, mas, por exemplo, o esportista não é nada sem o arco e a flecha. Ele não tem do instrumento, ele não vai ter ação nenhuma, não vai ter efeito aquele instrumento ali. Então ele precisa da habilidade e do arco e a flecha. E Jesus precisa de Maria para distribuir a graça está toda nela. Isso, se perfeito. não tiver ela, não vai ter, não vai distribuir, não vai ter a graça. As graças estão na alma dela. Exatamente. Se ela não passar isso para a gente, não vai chegar a graça na gente, na nossa alma, em momento nenhum. Perfeito, você entendeu direitinho. E aí a grande questão é que é isso aí. Jesus, é muito engraçado pra gente falar que Deus depende de Maria, porque no fundo ele não depende, né? Ele não depende de ninguém para fazer nada. Mas quando ele escolhe ela como meio, ele passa a depender dela, né? Então, Deus podia ter, que foi que nem eu falei das facas, ela podia escolher qualquer faca. Mas a partir do momento que ele escolhe um instrumento e ele faz um processo de salvação através desse instrumento, então a partir desse momento eu dependo dele. Então, uma vez que ele escolheu colocar na Virgem Santíssima as suas graças para que pudesse se dar o projeto da salvação, então a partir de agora toda a relação que eu tenho com Deus, né, para me poder receber essas graças se dá por meio de Maria. E aí justamente você pegou isso aí, né, que é essa habilidade do esportista, justamente essa graça que a Virgem Santíssima vem nos dar. Sem ela, né, nós não podemos alcançar o objetivo que é nos unir até Deus, né? Por mais que Jesus seja a causa eficiente, ou seja ele que una essas duas coisas, a causa formal que é Maria e nós que somos a causa material, por mais que ele que una isso, ele que é o esportista, se a gente não quiser, se a gente não se dispor para Deus, isso nunca vai acontecer. É como se o arco e a flecha tivesse vida e eles pudessem sair andando e falar assim, eu não quero participar disso daqui, né? Então, por mais que Deus esteja ali para fazer todo o processo que é o mais difícil, tudo que é mais profundo vem dele, né? As próprias graças de Maria vêm dele. Se nós não nos dispormos para Deus, para sermos usados por Ele, aí isso não acontece. Aí você vê como que faz sentido a analogia de Santa Teresinha dizer que nós somos instrumentos na mão de Deus, né? Então a gente se dispõe para Ele, mas ao mesmo tempo a gente é só usado por Ele, porque nós somos os mais frágeis em toda essa relação, nós somos os mais frágeis de tudo, né? Mas a gente precisa se dispor, se colocar como um pincel nas mãos do pintor. Se a gente fugir, ele não consegue pintar a obra de arte, né? Mas toda habilidade, tudo vem e depende dele. Mas que bom, deu para entender. Às vezes, sempre quando eu dou essa formação, parece que não... Tipo assim, faz sentido. A primeira reação que fica é essa, tá? Faz sentido, é interessante, dá até para entender por que Nossa Senhora é cheia de graça, porque ela é medianeira das graças, etc. Mas parece que não tem muita relação com o tratado. Agora, quando a gente for entrar no tratado e for lendo, vocês vão ter mais facilidade de entender outras coisas que talvez uma pessoa, quando lê o tratado, simplesmente não percebe, porque esses aspectos são mais sutis, né? Aí quem já tem esse conhecimento ajuda a perceber, certo? Então, daqui para frente a gente vai seguindo, tá bom? Eu vou propor uma atividade para vocês, mas eu vou mandar no grupo, tá bom? Porque aí porque senão os outros só vão fazer quando tiverem vendo o vídeo. Então, eu vou, tá, Grazi, vou mandar lá no grupo, que aí fica mais fácil já todos verem de uma vez, beleza? Então, vamos encerrar. Depois que terminar aqui o vídeo, vai demorar um pouco para subir, mas aí já é comigo lá para fazer toda a trambique. Tá bom? Então, vamos encerrar, rezar, pedir à Virgem Santíssima que nos acompanhe sempre, nos ajude a estar sempre mais unidos a Jesus Cristo
e possa nos dar força para vencer todas as dificuldades, para que possamos ser fiéis escravos dela, e sendo assim possamos também propagar cada vez mais a santa devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso encontro se encerra na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.